E meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja tudo certo por aí. E hoje aqui a gente está para gravar o penúltimo vídeo dessa nossa série de novos convertidos, uma série de vídeos voltados para essas pessoas que começaram agora a caminhada com Cristo. E hoje o assunto que a gente vai tratar, ele diz respeito também para as pessoas que começaram agora na caminhada com Cristo, mas também diz respeito para as pessoas que já têm vários tempos caminhando com Cristo. Então, sem demora, eu quero ler para você que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Antes da gente seguir aqui, se vocês ouviram algum barulho, é o ventilador, tá ligado? Porque aqui tá muito quente e tem que ter um ventiladorzinho. Bom, hoje eu quero tratar com vocês sobre maturidade. Isso é algo muito importante e que eu peço que você preste bastante atenção nisso daqui, porque todo cristão ele precisa saber e ter maturidade. Então você precisa conhecer sobre esse assunto e, além de conhecer, você precisa praticar isso. Existe um versículo que é a chave para esse assunto de maturidade, que é um versículo que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando eu já falei para você a importância de você conhecer a Jesus, de você realmente saber quem Ele é e saber quem realmente Ele é. E agora que eu já te falei como é importante isso, eu quero te ressaltar como é importante você prosseguir nisso, prosseguir em conhecer o Senhor. Porque não basta só você saber quem é Jesus, saber conhecer sobre o reino de Deus e você não se mover diante disso, você não tem uma maturidade para poder exercer as coisas desse reino. Então, aqui a gente vê claramente como Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, e agora que ele se tornou homem, ele deixou as coisas de menino para trás e começou agora a fazer as coisas de homem. Isso é de fundamental importância, porque a gente deve trazer isso também para o reino espiritual. E quando você está começando a caminhada com Cristo, você é uma criança ainda na fé, você ainda está tomando o leite espiritual. Paulo ele também vai falar sobre isso, sobre o leite espiritual, que tem muitas pessoas que, por mais que tenham vários tempos na igreja, elas estão ainda tomando leite e não pode comer alimentos sólidos, porque uma criança, por exemplo, não pode comer alimentos sólidos. Se comer, vai engasgar e pode até morrer. Então, Paulo ele faz essa comparação à igreja e fala que a igreja ali ela está tomando só leite espiritual, que leite é uma coisa fácil, que você bebe tranquilo, e não pode comer alimento sólido, ou seja, essas pessoas elas não podem provar de uma coisa mais robusta de Deus, elas não podem provar de coisas mais profundas, saber coisas mais complexas, porque senão ela não vai até chegar a permanecer na fé. Imagine comigo, meus irmãos, olha a experiência que Pedro, João e Tiago, se eu não estou enganado, foi Pedro, João e Tiago, que eles viram a transfiguração de Jesus. Então, para você que não sabe o que é essa transfiguração, Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele veio como homem, assim como nós, e ele veio também como Deus. Então, ele tinha sua forma lá espiritual, a forma dele espiritual, e quando ele veio para a Terra, ele se despiu dessa forma e ficou só com a forma de homem. E aí chegou um momento na caminhada dos discípulos que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subirem ao monte. Se eu não estou enganado, foi Pedro, Tiago e João, para subir a um monte e lá orarem. E aí os discípulos, depois de um tempo que estavam orando, eles acordam, porque eles adormeceram, e eles acordam, e aí eles veem a figura, ele vê a transfiguração de Jesus. Então Jesus ele deixa ali de ser a carne, os discípulos deixam de ver Jesus ali de forma carnal e vê a forma espiritual de Jesus. Então imagine como isso é complexo e como isso é profundo. Imagine o tanto de maturidade que você precisa ter em Jesus para você poder ver isso. Tem muitas pessoas que estão começando agora uma carreira com Cristo, não tem uma maturidade espiritual. Se ver isso pode até deixar a igreja por medo, por haver uma transfiguração dessa, pode até deixar a Cristo por medo. Por isso que Jesus ele não mostra o reino dele de qualquer forma. Você precisa progredir para poder conhecer mais do reino de Deus. Por isso que ele mostra, porque
pode acabar, por exemplo, afetar uma pessoa que essa pessoa não tenha a maturidade para discernir aquilo que está sendo processado na frente dela. Isso é uma das razões da importância que a gente precisa dar a esse assunto, porque todo cristão precisa ter maturidade. E agora eu vou fazer uma analogia aqui só para você entender o quão grande é a importância dessa maturidade. Imagine comigo que um homem muito rico, ele tem uma empresa muito grande e ele tem um filho que ainda é menor. E aí esse filho chega para o pai e fala: pai, eu quero que o senhor me dê a empresa do senhor para eu poder administrar. Obviamente, esse pai diz para esse filho que não, você ainda não tem maturidade, conhecimento, experiência para poder administrar uma empresa. E da mesma forma é com Deus. Deus, ele tem um reino espiritual. Ele tem um reino que ele estabeleceu. E ele, quando Jesus ele ora a oração do Pai Nosso, ele fala: venha ao teu reino, assim na terra como ele é no céu. Então, Deus ele tem esse reino e ele quer que os filhos dele, e eu já falei aqui no canal quem são os filhos de Deus, ele quer que os filhos dele administrem esse reino. E você não pode administrar esse reino de qualquer jeito, da forma como você bem quiser. Você precisa ter um grau de conhecimento e maturidade em Cristo para isso. Meus irmãos, isso é extraordinário, porque a gente pode entender Jesus de duas formas. A gente pode viver uma vida com Cristo de duas formas. A gente pode viver uma vida com Cristo rasa, onde a gente tem um conhecimento básico de quem é Cristo, ou do reino dele, ou tem pouquíssimas experiências com Deus. Ou a gente pode viver com Deus de forma extraordinária, se mergulhando, submergindo o máximo possível nesse reino de Cristo e conhecendo mais sobre ele, tendo mais experiências com Cristo. Deus ele faz coisas extraordinárias na vida de quem daquele que se dispõe a isso. Deus ele faz coisas que fogem da nossa compreensão. E só para citar aqui para você entender, por exemplo, vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive com Cristo quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu sempre gostei de andar a cavalo. E aí eu era pequeno, tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, e eu estava andando em um cavalo, um manga larga, para quem conhece sabe, que é um cavalo bem alto. E eu tinha 12 anos, eu era pequeno, e eu estava andando em um cavalo manga larga sozinho, na roça de um tio meu. E aí quando eu estava andando em cima desse cavalo, esse cavalo avançou para cima da égua para poder ver a égua e saiu disparado. Eu não tinha força para poder puxar a rédea e fazer o cavalo parar. E aí ali, em um momento de desespero, eu peguei, me acalmei e orei. E falei: Senhor, por favor, envie um anjo para que ele possa descer aqui, né, e parar esse cavalo. E aí foi dito e feito, eu estava lá. Quando eu terminei de fazer a oração, era como se eu tivesse visto, eu não vi, logicamente, como você está me vendo aqui, de forma bem visível, mas era como se eu tivesse entendido que um anjo desceu ali. E aí eu vi um anjo que quando ele desceu, ele abriu as asas dele e estava portando em sua mão uma espada de fogo, uma espada que pegava fogo. E aí quando eu vi esse anjo, o cavalo ele parou de correr. E aí eu desci do cavalo e pedi para outra pessoa vir levar o cavalo até a casa. Então imagine, meus irmãos, essas experiências maravilhosas que Jesus ele permite que os seus filhos eles desfrutem. Imagine se você não tiver experiência, se você não tiver maturidade, se você não tiver conhecimento espiritual para entender isso, você não vai entender. Tanto que eu não entendi naquele momento que foi Deus. Eu não entendi naquele momento, por mais que eu tinha visto de forma espiritual um anjo ali, eu não tinha entendido que aquilo ali foi Deus. Eu só vim entender depois que eu me converti para Cristo, né? Depois que eu me tornei cristão e eu comecei a caminhar com Cristo, eu vim entender que ali foi Ele que fez comigo e eu entendi o porquê que Ele fez aquilo. Eu não entendi naquele momento. Talvez se eu tivesse entendido naquele momento, eu teria ficado com medo e não querendo mais nem saber de Deus, por exemplo. E fora as experiências, fora tudo aquilo que Deus ele pode nos proporcionar, todas essas coisas maravilhosas, existe uma coisa, como eu estava falando, que sobre o reino de Deus, existe uma coisa que a gente tem, que é o propósito de Deus. E por mais que você já saiba qual é o seu propósito, ou se você não descobriu ainda, tem até um vídeo aqui no canal, o vídeo anterior, a gente estava falando sobre isso. Por mais que você já saiba o seu propósito, se você não tiver maturidade para exercer ele, você não vai exercer.
Por mais que você tenha 20 anos, 10 anos, 5 anos de cristão, se você, por mais que você saiba esse seu propósito, você não tiver maturidade para poder exercer e administrar esse chamado, você não vai exercer. Não importa a quantidade de anos que você tenha na igreja. Assim como Deus ele tem o reino dele e ele quer que os filhos dele administrem, ele exige que os filhos dele tenham maturidade para poder entender isso, entender o reino de Deus e, além de ter a maturidade, prosseguir nisso. E agora, meus irmãos, eu quero finalizar esse vídeo aqui, e por mais que eu fique aqui horas e horas falando sobre maturidade, que é um assunto excelente e que dá para falar várias coisas sobre maturidade, por mais que eu fique várias e várias horas aqui, eu quero que você não acredite só nas minhas palavras. Eu quero que você vá e prove dessa maturidade. Eu quero que você desfrute e descubra o que é essa maturidade. Porque a melhor forma de você entender não é só aquilo que eu estou falando, é você realmente viver isso. Tá bom, Lucas, e como é que eu vivo essa maturidade? Vou te falar de forma clara e fácil. Para você viver essa maturidade, você tem que ter uma vida de devocional com Deus. E o que é uma vida de devocional? É uma vida que você vai depositar o seu tempo, você vai disponibilizar do seu tempo e disposição para poder ficar ali com Cristo, para poder ficar ali com Deus. É aquele momento que você entra no seu quarto, por exemplo, e você vai ler a sua Bíblia, e você vai orar, você vai fazer um jejum. É aquele momento que você se conecta com Deus. E, meus irmãos, a melhor forma de você descobrir como é que é a maturidade, melhor do que palavras que eu posso te dizer, é você vivendo isso. Essa foi a forma que eu adquiri a minha maturidade em Cristo. Eu não sou... E a maturidade não é um estralo que você... agora eu sou maduro, Deus. É algo diário. Eu não atingi minha maturidade em Cristo toda, e eu só vou atingir toda a minha maturidade em Cristo assim que Ele vier, assim como todos os cristãos. Mas quanto mais maturidade você tem em Deus, mais você recebe de Deus. Bom, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, eu espero que eles tenham te abençoado. Se te abençoou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Amanhã vai sair o último vídeo dessa série, e eu espero que Deus ele possa ter te abençoado muito nessa série aqui. E até o próximo vídeo.